Olá, muito bem-vindo a mais uma live do canal Eu Te Ajudo a Passar. Meu nome é Roberto Mizuki, sou procurador expert em concursos públicos e essa live é para te ajudar a entender como você faz para estudar matérias difíceis, né? Roberto, eu tenho dificuldade com português, eu tenho dificuldade com raciocínio lógico, eu tenho dificuldade com direito empresarial, eu não sei exatamente qual é a sua dificuldade, mas fica comigo que nessa live eu vou te ajudar e te dar um passo a passo, te dar estratégias para que você possa superar essa dificuldade sua. E tá tudo bem, né? Eu acho que a primeira coisa é você entender que, sim, existem disciplinas que você vai ter mais afinidade, existem disciplinas que você vai fazer que você vai ter menos afinidades. E isso é absolutamente normal. Nem todas as matérias vão ser o quê? Boas para a gente estudar, vão fluir, né? Vai ter aquela matéria que vai exigir mais de você. Eu, particularmente, não gostava de direito empresarial. Era algo que eu lembro claramente que me dava dor de cabeça, né? Então, era algo que eu tive que superar. Foi uma dificuldade que eu tive que superar porque eu entendi que ali estava a chave da minha aprovação, tá bom? Então, vem comigo nessa live para a gente aprofundar nesse tema e eu te passar essas estratégias que eu montei aqui. Bom, e o que é mais interessante a gente começar falando? Que a primeira coisa que é necessário você fazer é reconhecer e entender que você tem dificuldade com alguma matéria, né? Porque o que acontece muitas vezes é que a gente, diante de uma dificuldade, a gente tende a querer deixar de lado, né? Aí o que acontece, né? Quais tipos de sentimentos, o que acontece quando temos de enfrentar uma disciplina considerada, entre aspas, difícil, né? Quais são os sintomas? O que acontece quando a gente tem que enfrentar matéria difícil? Normalmente são esses aqui. Procrastinação, na verdade. Como você não gosta dela, como você erra muitas questões, que não tem concentração, você procrastina. Como eu disse, dificuldade em se concentrar naquele dia. Então, terça-feira é dia de estudar empresarial. Raciocínio lógico, português. É o dia que eu acordo depois. Fico com o que também, ó? Impaciência. Opa. Peraí, calma aí, gente. Impaciência, tá? Que mais que acontece também? Desânimo. Você também pode sentir irritação. Você pode sentir falta de humor, não é verdade? Preguiça. Tem vários nomes e várias coisas que podem acontecer no dia que você precisa estudar aquela matéria, né? Então você dispersa muito fácil, você tem menos afinidade. Como é que eu consigo superar isso, Roberto? Nessa nossa live de hoje eu vou te explicar exatamente como superar todos esses sintomas. Mas eu preciso te dizer que hoje, 7 de janeiro de 2020, né? Então seja muito bem-vindo 2020, né? Que 2020 seja um ano maravilhoso para você, o ano da sua aprovação. Vamos juntos construir a sua aprovação ao longo desse ano que está se iniciando. Esse é só o começo. Essa live é uma gravação. Sim, é uma gravação. Preciso te contar isso, por isso talvez nos comentários a gente não esteja tão atuante, mas você fica à vontade para deixar o seu comentário, a sua pergunta. Ela pode ser inclusive o tema da nossa próxima live. E por que você está gravando essa live, né? Por que você fala que a live não está ao vivo? Porque eu ainda estou de férias. Então, se você viu a nossa última live de 2019, você viu lá que eu falei que eu estava de férias com minha família, estava viajando, estava no Egito, passei pelos Emirados Árabes e agora eu estou na China. Estou na China, passeando pela China, a gente vai passear por algumas cidades e a gente está aí tirando o nosso merecido descanso, tá? Então é por isso, só por isso, que essa live é gravada, mas seja como for, o meu compromisso com você é toda terça-feira estar aqui fazendo a live e trazendo uma nova live para você. E essa primeira live de 2020 é sobre como estudar matérias difíceis. Então, se você quiser também, ó, acompanhar um pouquinho dessas minhas férias, vai lá no perfil Eu Te Ajudo a Passar
do Instagram, que vira e mexe eu tô colocando lá alguns stories, né? Compartilhar com vocês essa coisa boa, né? Que é viajar. A gente, particularmente aqui em casa, gosta muito e sempre que a gente tem oportunidade, uma vez por ano, pelo menos, a gente faz as nossas viagens para conhecer o mundo, viver. E esse é um dos benefícios, dos grandes benefícios que você tem ao pagar o preço para estudar, a estar aqui toda terça-feira, a aplicar o que a gente te ensina para você passar no seu concurso e mudar a sua vida. Essa é a missão do Eu Te Ajudo a Passar e é por isso que eu trago situações como essa e me comprometo com você e cumpro a minha palavra de estar aqui. Espero que você esteja aí, independentemente se for gravação ou live. Mas fica tranquilo que já já eu volto e a gente volta a fazer as lives de verdade ao vivo, tá? Então, feita essa única observação, volta para cá, foco em como estudar matérias difíceis. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é definitivamente você reconhecer, né? Se avaliar e reconhecer que tem uma disciplina que necessita de uma estratégia diferente, né? De uma estratégia diferente. Porque é uma disciplina que você tem dificuldade, uma disciplina difícil, né? Uma disciplina chata. E tomar consciência disso é o melhor remédio. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, professor. Não adianta você querer estar achando que porque é difícil mesmo, porque todo mundo não gosta, porque é um problema de todo mundo. Cara, a gente está falando de você. Não fica se preocupando com a concorrência. A concorrência ela tem que estar lá dando o jeito dela. Assim como eu estou tentando te ajudar a dar o seu jeito. Porque você é quem vai fazer a prova. Esse é o primeiro passo. É você se conscientizar e reconhecer que, português é um calcanhar de Aquiles. Eu estou te falando, já comecei essa live falando do meu. Era empresarial, eu não gostava. E foi essa estratégia que eu usei para superar aquilo ali, que eu vou te passar aqui agora. Agora, para você fazer essa avaliação e reconhecer que é algo difícil, se pergunte por que eu considero essa disciplina ou matéria difícil. Por que eu considero isso difícil? É porque eu erro muitas questões? É porque eu não tive um professor bom? É porque eu estou com material ruim? Comece a se perguntar para a gente poder ir na causa. O que torna ela, entre aspas de novo, difícil para mim? O que faz ela ser tão chata? Por que eu fico com preguiça? Por que eu tenho antipatia? Por que eu fico procrastinando, né? Por que eu me sinto dessa forma aqui, impaciente, desanimada? Por que eu sinto tudo isso na hora de estudar essa matéria? O que torna, o que faz ela ser difícil para mim? O que está por trás disso? Então veja que o que tem por trás disso aqui? Você se perguntar isso, você está o quê? Fazendo essa avaliação e dando o primeiro passo, que é reconhecer que você precisa virar essa chave. É você virando essa chave e começando a se aproximar melhor dela, começando a encarar ela com outro olhar, que é o que eu vou te explicar agora, você começa a perceber que é possível, né? Olha só. Opa, não. Aqui, ó. Descer umas linhas aqui. Você começa a perceber que é possível você estudar gostando dela como faz com as outras. Essa é a primeira sacada que eu quero te dar hoje. Isso aqui é o que vai fazer você começar a entender que até que empresarial não é tão ruim assim quanto eu achava, né? Até que português não é tão antipático assim. Até que eu não erro tanto. Chegar nesse ponto de você entender e virar essa chave, dá para eu fazer isso aqui. É legal. É super importante. E você pode estar se perguntando, Roberto, mas você fala assim, parece que é fácil, mas é difícil controlar isso, né? Me passa essa estratégia, né? Porque a gente falar uma coisa e executar é outra coisa, né? Então, um lembrete
Uma última pergunta que eu acho que você pode se fazer é: e se minha aprovação dependesse unicamente da disciplina tal? E se a minha aprovação dependesse unicamente da disciplina chata, difícil? O que é que aconteceria? Você estudaria ou não? Você aplicaria ou não essas regras, entende? Então, a gente começa a virar essa chave quando a gente começa a se questionar. Quando a gente começa a buscar a causa do problema, como eu disse. E sim, se você começa nesse primeiro passo, se entrega e realmente começa a perceber tudo isso que a gente vai falar, é possível você estudar gostando dela como você faz com as outras. E se faça essa pergunta, se faça essa provocação. E se a minha aprovação, a gente sabe que não é, né? Que você precisa estudar todas. Mas e se a minha aprovação dependesse unicamente de acertar uma questão dessa disciplina? Você estudaria ela? Tá bom? Então, veja. Vamos aí, então, agora às algumas possíveis, o segundo passo. Feita essa primeira avaliação de definição da causa, o segundo passo é algumas possíveis estratégias que você pode implementar. Vou descer aqui. Algumas possíveis estratégias que você pode implementar. O primeiro passo você já deu, que foi justamente descobrir e tomar consciência dessa forma mais ampla, né? Sim, eu tenho dificuldade com essa matéria, estou investigando as causas e está tudo bem, né? Como eu disse, não adianta ficar aqui procrastinando ou tentando tapar o sol com a peneira. Então, uma possível estratégia que você pode implementar, segundo passo bota assim, 2.1. Estude ela gradativamente, tá? Então, não é para você querer, então já que eu não gosto, vou para cima com tudo, o Roberto tá dizendo que eu dependo dela para passar no meu concurso. Não, vai com calma, né? Estuda aos poucos. Então, estude aos poucos. Aos poucos. Um assunto por semana ou por quinzena, né? Pega ela uma vez ou outra para você ir se familiarizando com ela. Você avança gradativamente. E quando você avança aos poucos, o que você vai sentir? Você vai trocar. Espera aí que eu acho que eu apaguei uma parte aqui gigante, né? Da live. Espera aí, vou voltar aqui. Ó, essa parte toda aqui, né? Você vai trocar tudo isso daqui, né? Por outra sensação. Então, que torna ela difícil. Olha que bugou. O que está por trás dela? Não é isso? Aqui veio aquela frase. Danado. É possível estudar gostando dela como você faz com as demais. Essa é a primeira grande ideia que vocês precisam ter em mente. E lembrar, né, que se eu estudo as outras todas, eu consigo estudar empresarial, português. É possível sim, tá? Remontando aqui a live, porque eu tinha apagado ali uma parte. E a perguntinha que eu pedi para vocês fazerem, né? E se minha aprovação depender de acertar uma questão da disciplina tal? Essa aqui vai te ajudar. E aí, ó, então se você já criou essa consciência, já fez essas perguntas, já começou a descobrir e reconhecer que existe possíveis atitudes ou, vou descer mais aqui, estratégias que você pode adotar. E aí eu falava, foi aqui onde eu parei, né? Volta comigo. Estude ela
gradativamente, aos poucos, um assunto por semana ou por quinzena. Então não adianta, né? Não é querer, vou estudar tudo e vou começar logo para acabar logo com ela. Não, né? Estuda gradativamente, porque isso vai fazer com que você, aos poucos também, ganhe mais estímulo e se sinta mais seguro para avançar. Então, tudo aquilo que cria essa sensação aqui, a gente quer substituir tudo isso pelo quê? Por segurança, por estímulo, por motivação. E isso não vem da noite para o dia, não é mesmo, professor? Isso não vai acontecer assim, porque eu comecei a estudar e... Não, faz isso, né? Não força muita barra, não radicaliza com você mesmo. Estuda aos poucos aquela matéria, tá? 2.2. Trabalhe com estratégias emocionais para virar o jogo, para virar esse jogo. Se você tem essa resistência, a gente precisa, dentro do plano emocional, criar estratégias que evitem que essa resistência, aqui embaixo, que evitem que essa resistência se manifeste. E eu costumo sempre dizer isso para meus alunos, gente, quando a gente tem algo difícil de fazer, comece por ele. Então, estude ela logo no início da manhã, ou do seu dia, da sua jornada. Se você estuda à tarde ou à noite, quando você parar para sentar e estudar, não vai pegar outra matéria para depois pegar ela. Já pega logo ela. Estude logo no início da manhã, da tarde, da noite, logo ao acordar, tá? Essa é a primeira estratégia emocional. Se recompense por terminar cada assunto. Cada assunto, não é ela inteiro, cada assunto, eu não falei para você estudar gradativamente? Então, cada assunto que você terminar, você vai se recompensar. Com o que, Roberto? Eu não sei exatamente do que você gosta, o que você... Você curte Netflix? Beleza. Então vai lá aí, um capítulo, não é a série inteira, tá? Da série predileta. Não é a série inteira, é um capítulo. Então, se você estuda ela na quarta, terminou ela à noite, beleza, vai lá assistir um capítulo da série predileta, porque, gente, é impressionante como a nossa mente começa a entender. Se eu fizer isso, eu ganho aquilo. Então veja que a regra do si, né? Se eu estudar essa disciplina, um assunto que eu tenho para estudar lá hoje, não gosto e tal, mas eu vou lá e estudo, ainda que você não tenha o melhor rendimento, mas você precisa primeiro quebrar a barreira de estudar. A gente não está nem falando de rendimento, de acertar, de aprender mais rápido. Não, a primeiro é quebrar a barreira de estudar e depois começar a aumentar o rendimento. Mas o primeiro passo não é já sair estudando ela com muita qualidade, porque você tem essa barreira emocional e a gente está te dando essa estratégia emocional para você virar isso aí. Então, terminou de estudar? Corre para o Netflix e assiste. Você vai ver que isso vai criar um sistema na sua mente que vai começar a associar. Isso permite ao seu cérebro associar a dor, vou botar entre aspas, dor. Que dor? Da onde? De estudar a disciplina. Difícil, não é mesmo? Com o prazer do que da sua recompensa predileta. E quando você consegue fazer seu cérebro entender isso, associar a dor com prazer, fica cada vez mais fácil. Você vai se surpreender como você vai querer sentar para estudar ela para poder ter direito lá à sua recompensa, à sua série predileta, tá? Então se recompense com isso. Deixa eu separar isso aqui, porque senão vai ficar meio bagunçado. 2, 2, 1. Estude logo pela manhã. 2, 2, 2. Se recompense. Mais uma. 2, 2, 3. Que é o quê? Não se sobrecarregue, tá? É melhor um pouco a cada ciclo de estudos. Então, se for semanal, como eu falei, ou quinzenal,
tá? Do que querer estudar todos os dias. Espera aí que tem um celular tocando aqui. 224. Então é melhor não se sobrecarregar, você estudar ali dentro das suas possibilidades, um pouquinho sempre com consistência para que você vá avançando mês a mês, semana a semana. Sempre que tenha também a possibilidade, tome um banho antes de estudar ela. Porque o seu banho vai criar o quê? Vai relaxar seu corpo e sua mente, proporcionando, pode ser também, me corrigiu aqui, primeira vez que esse corretor me corrigiu para me ajudar, né? Proporcionando um ambiente mais favorável ao aprendizado. Acho que um banho também, se for gelado, então melhor ainda, vai te proporcionar isso, tá? Então veja, a gente está trabalhando o quê? Nessa estratégia emocional, né? Em você virar o jogo, estudar ela no início, se recompensar, essa para mim aqui eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer, que aí gradativamente você vai vendo seus avanços, gradativamente você vai poder olhar para trás e substituir isso aqui. O que acontece quando temos de enfrentar? Agora vamos dar a pergunta. O que acontece quando conseguimos, aos poucos, enfrentar uma disciplina considerada difícil, né? Aí você começa a sentir o quê? Aí vai mudar tudo aqui, né? Prazer, justamente até a descarga da recompensa, né? Que é aqui uma forma da gente meio que enganar a nossa mente. Que mais? Satisfação, né? Que mais? Orgulho, poxa, tô dando conta, tá dando certo, tô melhorando, né? Evolução, tô evoluindo, você se sente o quê? Na missão cumprida, essa sensação aqui é muito boa, hein, professor? Aquela sensação de missão, missão cumprida, uma das melhores quando a gente está se desafiando, né? Tendo que ir contra algo que a gente não gosta de fazer, não quer fazer, né? Então, o que era antes motivo de procrastinação se torna o quê? Interesse, né? Interessante aquilo ali. Então você começa a criar a sua resiliência a superar desafios pessoais. Porque, de novo, aqui vai variar, cada um tem uma situação, mas quando você consegue, aos poucos, enfrentar essa disciplina difícil, é isso aqui que você vai sentir em substituição a isso aqui que a gente não quer que você tenha na sua vida, tá? Especialmente já que a vida de concurseiro já não é muito fácil, então por que tornar ela ainda pior com uma matéria que você sabe que depende dela para passar, que você precisa estudar. Então vamos mudar o jogo, vamos tirar isso aqui para isso aqui, e para isso aqui virar isso aqui, vou botar em azul. O que a gente precisa fazer? Passo número 1, reconhecer, avaliar e responder essas perguntas. Passo número 2, adotar essas estratégias aqui. Combinado? Então, com esses passos aqui, eu espero que você avance no sentido de superar essa dificuldade de estudar uma matéria difícil, porque a matéria difícil ela existe para todos nós. Não é algo que é exclusivamente seu, isso precisa ficar bem claro, eu acabei de dizer aqui. Eu acho que não era nem só empresarial, tá? Eu também não gostava de direito penal. Inclusive, penal foi a única matéria que durante a minha faculdade eu fui reprovado. Não, foi penal e teve outra. E empresarial, exatamente, foram as duas. Que eu fui reprovado durante a faculdade. Aquilo meio que criou um trauma em mim. Então eu tive que ler, reler, estudar, ter paciência com o penal, né? Algumas vezes, eu diria que umas 4 ou 5 vezes eu tive que pegar aquele material para ler e reler até começar a entender. Tem partes, assuntos específicos que eu lembro que levou bastante tempo para amadurecer na minha cabeça. Então, se você está vivendo isso, busca fazer essas estratégias aqui. Trabalha nas causas, promove avanços gradativos, tenha paciência com você mesmo, né? Tenha paciência com ela. É ela que vai trazer a sua aprovação. E olha, vou contar uma historinha aqui, para não ficar só na parte teórica,
de algo que aconteceu justamente comigo, tá? Foi numa prova de procurador, foi a segunda fase, isso, foi a segunda fase. Prova subjetiva, segunda fase, eu estava bem colocado, né? Se eu não me engano, eu estava dentro das vagas com o resultado da primeira fase, estava dentro das vagas exatamente com o resultado da primeira fase, e aí caiu lá, ó, discorra sobre o princípio, ó, e aqui eu vou dar só um exemplo, tá? E quem não é da área jurídica, só quero ilustrar para fazer vocês entenderem a importância de você superar esse desafio, tá? Então, discorra sobre o princípio da cartularidade aplicado aos títulos de crédito e cite 3 exemplos. Era alguma coisa assim, tá? Tem tempo, né, gente? Eu não lembro exatamente, mas eu lembro, você vê que fica uma coisa tão gravada na nossa mente que eu lembro exatamente o nome do princípio e lembro exatamente das nuances, mas era algo parecido com isso aqui. Tinha que discorrer, citar 3 exemplos, ou falar dos elementos dele, ou dos requisitos, alguma coisa assim. Não lembro se tinha algum caso concreto, eu acho que tinha algum caso concreto que eu tinha que resolver também aplicando. Era algo assim. Eu sei que a questão valia 2,5. Nessa fase, a gente tinha 4 questões para resolver. Quer dizer, 25% da prova estava aqui. E para quem ainda não pegou, sabe que disciplina é essa? Olha aí, ó, direito empresarial. Aquele meu calcanhar de Aquiles, aquela disciplina que eu tive que superar fazendo das estratégias que eu passei aqui para você. Roberto, e aí? Como é que foi a resolução dessa prova? Como é que foi essa disciplina? Deixou em branco, né? Porque não gosta, não estuda, deixa para lá. E quando eu fiz essa pergunta aqui para vocês, não foi do ponto de vista retórico, não, tá? Não foi, definitivamente. Eu trouxe ela, talvez até do meu inconsciente, tá? Que a sua aprovação depende de acertar uma questão de disciplina. Como eu disse, nessa prova, eu estava dentro das vagas na primeira fase. Então, eu estava bem classificado. E isso acaba colocando a gente até numa pressão maior. Cara, eu não posso errar, não posso ir mal, não posso deixar os outros me ultrapassarem, né? E aí, como é que foi? O que vocês acham que foi? Escreve aí, acertei ou não acertei. Vai aí no comentário. Eu sei que está gravado, mas eu vou gostar de ver também depois os comentários de vocês. A gente sempre olha os comentários. Vocês acham que eu acertei ou não? Vocês acham que eu consegui superar ou não? E olha que é uma questão, tá? Que, de novo, como muitos alunos não gostam de empresarial, não sou só eu, e assim como, independentemente do seu cargo, do estudo que você esteja fazendo, eu imagino que existam disciplinas que sejam calcanhar de Aquiles, né? Então, o pessoal aí que está tendo que estudar raciocínio lógico, muita gente fala de raciocínio lógico, muita gente tem resistência com português, eu tinha resistência com português. Independentemente da sua situação, não é o que os outros acham, que os outros sabem ou não. É o que você faz com as suas dificuldades. E aqui eu quero te ajudar a superar essa, de como estar com uma matéria, uma disciplina difícil, considerada difícil. Acontece que, antes de eu responder aqui e fechar o assunto, acontece que durante essa minha jornada, e tendo que enfrentar empresarial lá dentro do meu cronograma, eu descobri um livro que me ajudou muito a estudar ele. E eu acabei adotando estratégias um pouco diferentes para estudar ela, né? Eu vou responder algumas perguntas agora no final, que eu vou comentar mais sobre isso. E foi esse estudo, foi esse livro, foi esse material, foi essa resistência, foram essas estratégias, né? Foram esses sentimentos que eu comecei a ter em estudar que me fez o quê? Acertar a questão e tirar nota máxima nela. Foi nota máxima nela, eu tirei 2,5. Era algo que eu vinha melhorando, era algo que eu vinha estudando e graças a Deus, né, o estudo valeu a pena, a minha dedicação de querer estudar ela, melhorar ela. Eu tenho certeza que aqui, nessa questão, um monte de gente muito boa, mas que não soube superar essa dificuldade, ficou para trás. E ao final desse certame, depois das outras fases, eu fui aprovado, terminei aprovado em terceiro lugar. Terminei aprovado em terceiro lugar. E aí você vai dizer para mim que essa pergunta retórica
que responder essa pergunta não me ajudou, tenho certeza que se eu não tivesse acertado essa questão e tivesse zerado, ou tivesse acertado meio ponto, ficado com um pouquinho, ou às vezes realmente é uma questão ou você sabe ou você não sabe, eu não teria sido aprovado em terceiro lugar, teria ficado fora das vagas, tá? Então eram 10 vagas, se eu não me engano, eram 10 vagas. Fiquei em terceiro lugar, fui nomeado, empossado, exerci esse cargo, procurador do Estado, e é isso, gente. Eu acho que a pergunta ela não é retórica. Se você começar a superar essas suas dificuldades e melhorar o que você está fazendo, você vai chegar lá também, tá? Então, que essa pequena história aí, pequena parte da minha vida, lhe ajude a lhe inspirar para você adotar o que a gente está falando e enfrentar também aquelas disciplinas que você acha que são difíceis e talvez ache até que não é importante, tá? Aí, ó, perguntinhas antes da gente terminar. Roberto, devo fazer videoaulas dessas disciplinas consideradas difíceis? Ó, se você já acompanha a gente há mais tempo, tá? Você deve saber que a gente não gosta de videoaulas. Mas aqui está uma exceção. Sim, em caráter, e aí eu sempre faço ressalva, excepcional, você deve, não estou nem falando pode, né? Pode, vai, aí é bem particular, mas você pode sim assistir videoaulas dela. Por quê? Porque elas vão te ajudar. Já que a gente já tem uma resistência, vamos tentar facilitar esse processo, tá? E se a videoaula te ajuda, você gosta de assistir videoaula, eu não vejo problema nenhum de você assistir as videoaulas, tá tranquilo, tá? Então, mas isso é excepcionalmente, tá? Roberto, por que você não recomenda videoaulas? Vai lá ver a minha live, deixa eu pegar aqui, eu acho que foi, deixa eu pegar aqui, a 008, que eu falo sobre material de estudos, que ela vai ter essa resposta para você. Por que eu não gosto, né? Por que eu não gosto que meus alunos só estudem por videoaula? Não, desculpa, é 009. Eu comento mais sobre isso, tá? Quando a gente fala justamente de material de estudos. Então, vai lá ver para matar sua curiosidade, mas aqui é uma exceção que sim, se você tem dificuldade, pega um pouco das videoaulas, né? Assiste a live também para você entender melhor e eu aprofundo mais sobre isso, então não vou repetir tudo aqui, mas com certeza, material perfeito na live. Mas com certeza, para matérias difíceis, você pode e deve, né, assistir videoaulas até pegar o tranco, até pegar o jeito. Até pegar o jeito. Depois, livros, PDFs, material escrito, tá? Você não vai passar só assistindo videoaula. Então você usa como algo, como é que eu digo? Um backup, né? Uma saída de emergência ali. E uma outra pergunta que poderia surgir aqui. Roberto, se eu estou estudando uma matéria difícil, quanto aos resumos, o que você acha? Aí, de novo, olha que interessante, né? Porque como é uma matéria difícil, que você tem dificuldade, a resposta sim, em caráter excepcional, você pode resumir o seu material, para facilitar a compreensão e depois, ó, só usar marcações nos livros, PDF e no seu material escrito, tá? Então, de novo, veja que, como a gente sempre fala, né, eu já abordei isso em outras lives, não seja um aluno unidimensional. Não ache que você só pode fazer as coisas de um jeito. Só vou estudar por videoaula, só vou estudar fazendo um resumo, só vou estudar a marcação. Você consegue essa flexibilidade de, num momento que você sente uma dificuldade, vou pegar uma videoaula. Num momento que eu sinto a dificuldade, vou fazer um resumo. Num assunto mais complexo. Então, sim, use isso a seu favor. Mas não queira só estudar de um jeito, só com o método, porque isso não dá certo. Por isso que o nosso método 3.1, ele tem 3 fases distintas de estudo. E em cada fase você tem técnicas diferentes, para você não estagnar. Então, na fase 1 você estuda de um jeito, na fase 2 de outro, na fase 3 de um outro jeito. E aí você não vai estagnar, tá? E aí, ó,
já que a gente está abrindo tantas exceções, né, e vocês estão vendo que quando a gente fala de estudar matérias difíceis, a gente realmente busca que você faça o estudo de uma forma menos, como é que eu diria, de uma forma menos tradicional, digamos assim, de acordo com o nosso método, de uma forma mais excepcional. Qual a melhor forma de revisar essas matérias? Resumos, mapas mentais ou caderno? Aquela que lhe fizer aprender mais. Então não é que mapa mental. Se você sabe fazer mapa mental, nem todo mundo sabe fazer mapa mental. Eu usei mapa mental durante a minha preparação. Deixa eu até te mostrar aqui. Deixa eu até pegar alguns aqui para te mostrar. Ó. Muitos de vocês tão novos não vão nem saber o que é isso. Mas isso aqui, ó. Isso aqui eram aqueles caderninhos que você colocava as fotos dentro, que tinham gratuitamente, né? Da Kodak. Kodak que nem existe mais. Ó. Acho que muitos de vocês não vão nem saber. Cara, tá ficando velho, Roberto. Tô, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tô envelhecendo bem, né? Então, tá tudo bem, com saúde, o que mais importa. Então, aqui os meus mapas mentais. Não sei se dá pra ver. Esses são os meus mapas mentais. Eu acabei fazendo muitos mesmo, de verdade. Mas eu não recomendo que você faça como eu fiz, porque eu fiz de várias matérias, foram 6 matérias que eu fiz, de todos os assuntos, só que isso gastou muito tempo. E por que eu fiz? Foi ruim? Não, mas só que tomou muito tempo. Então, você não vai fazer mapa mental de tudo. Você vai fazer mapa mental igual a sessão aqui que eu falei. Ó. Vamos mudar a pergunta? E quantos resumos / mapas mentais? O que você acha? Sim, em caráter excepcional, você pode resumir o seu material, você pode resumir / elaborar mapas mentais do seu material para facilitar a compreensão da disciplina, como a gente está tratando aqui na live, difícil, não é de tudo, tá? E depois partir para a questão da marcação, tá? Então, sim. Aí, qual é a melhor maneira de revisar? Aquela que lhe fizer aprender mais, que você tiver adotado nos estudos, porque você só revisa o que você estuda. O mais importante é você não esquecer de revisar. Seja o mapa mental, seja o resumo. Esse aqui é o mais importante. Não esqueça de revisar. Sem revisão, não há aprovação. Tá? Então, em caráter excepcional, para uma matéria difícil, você tem dificuldade, vai lá, faz o seu mapa mental, vai lá, faz o seu resumo, vai lá, assiste até a videoaula, né? Então, não esqueça de revisar o mapa, o resumo ou o caderno da vídeo. Deixa aqui. Ou o caderno da videoaula. Tem que revisar. Definitivamente, se você não revisar, você não passa, professor. Deve estar cansado de escutar isso aqui de mim, né? Então, para a gente finalizar a live de hoje, vamos dar aquela revisada, né? Roberto, como que eu estudo matérias difíceis? Primeira coisa, a gente procurar a causa, como é que você se sente, o que dentro do seu estudo isso gera em você procrastinação, dificuldade de se concentrar no dia da disciplina difícil, impaciência, desânimo, irritação, falta de humor e preguiça. Ok. Se você se identifica com isso aqui, você já sabe que tem algo que precisa melhorar. Então, o primeiro passo é o quê? Justamente reconhecer isso. Justamente entender as causas, tomar consciência disso. Não adianta tapar sol com a peneira, né? Pô, realmente eu tenho dificuldade empresarial. Eu sabia que eu tinha. Era algo que eu tinha uma resistência grande, né? Como eu falei também com o penal. Por que eu considero ela difícil? O que torna ela difícil? O que está por trás? E se lembre que é possível estudar gostando dela, como você faz com as demais. Como eu consegui. Se eu conseguir, você consegue também. Como que eu faço isso, Roberto? Se conscientizando, cara, e se minha aprovação, ó, no cargo, essa pergunta que você vai fazer, no cargo tal, no meu caso, de procurador, né? Se sua aprovação depender de acertar uma questão da disciplina tal, que foi exatamente o caso que eu te contei, tá? Você iria ou não estudar ela? E aí você vai para o passo 2. Possíveis atitudes e estratégias que você pode adotar. Estude gradativamente, aos poucos, um assunto por semana, aí você ganha mais estímulo e se sente mais seguro, né? Então não adianta querer forçar a barra, querer fazer tudo de vez. Faz aos poucos. Trabalhe com estratégias emocionais para virar o jogo.
Então, tenta logo estudar pela manhã ou quando você vai iniciar a sua jornada. Não queira deixar para pegar ela depois. Já começa logo por ela e aí faz esse aumento gradativo. E se recompense, porque aí seu cérebro vai o quê? Vai associar a dor de ter que estudar ela. Porra, mas ela mais uma vez. Ah, mas vai ter um capítulo no Netflix de Narcos, né? Sei lá, da sua série favorita. Então já fica mais o que? Interessante, porque você está associando uma dor com um prazer. Você vai se surpreender só disso aqui, de colocar isso aqui em prática. Esse ponto 2.2.2. 2.2.2. Não se sobrecarregue, então a cada ciclo você estuda, não queira fazer tudo de vez. Tome um banho antes de estudar ela, cria um ambiente melhor, você está mais relaxado, então definitivamente o banho vai te ajudar. E aí a gente vai substituir, né? O que acontece? Você vai ter muito mais sensação de satisfação, de orgulho, né? De evolução, de missão cumprida, de interesse, de resiliência, né? E aí se lembra esse meu exemplo, cara. Acho que exemplos eles são tão construtivos que vai fazer você entender que, poxa, olha a história do Roberto, né? Se ele não tivesse parado para superar a dificuldade dele com a matéria difícil que ele não gostava, ele talvez não tivesse passado. Talvez não, tenho quase certeza. Eu poderia até passar, mas eu não estaria nessa classificação aqui, definitivamente, tá? Então essa pergunta não é retórica, tá bom? As últimas perguntinhas que a gente fez, né? Caráter excepcional, você vai assistir videoaula para ela, pode fazer resumos e mapas também caráter excepcional para ela, lembrando sempre de revisar, porque sem revisão não há aprovação. Combinado? Certo assim? Espero que você tenha gostado dessa live, que ela tenha te ajudado. Não esquece de deixar o teu curtir, o teu comentário aqui embaixo, compartilha, porque dessa forma o YouTube vai vendo que o nosso conteúdo está sendo bem avaliado e eu vou continuar fazendo lives. Se vocês me ajudam, eu te ajudo. Então me ajuda, vai lá, dá a tua curtida lá, deixa o teu joinha, porque vai nos ajudar a crescer ainda mais o canal, a gente poder ajudar mais concurseiros. E mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo até hoje. E na outra terça-feira, seguimos com o nosso projeto. 2020 está só começando, a gente vai ter aí, nossa, muitas e muitas novas lives, muitos novos capítulos aqui, novas pessoas sendo aprovadas, novos alunos gostando. Me manda teu e-mail, tua mensagem, se você quiser, dizendo o que você achou. Digita também aqui embaixo qual foi o momento, o minuto dessa live que você mais gostou. Roberto, no minuto 15, você falou isso, gostei muito dessa parte, né? Me fez entender, me fez compreender melhor essa questão de como eu posso enfrentar. E se você começa a aplicar esses passos, depois vem aqui nos comentários e coloca lá embaixo, pô, fiz assim, deu certo. Você vai ver que depois vão ter outros alunos colocando os comentários aqui embaixo também. E a gente vai criando essa comunidade de pessoas se ajudando. Esse é o propósito do canal, esse é o propósito do Eu Te Ajudo a Passar, essa é a nossa missão, tá bom? Grande abraço para você, ficamos por aqui por hoje. Tchau!